Que nervoso. Isso aqui é mais alto do que eu imaginei. Dá para dar uma baixadinha? Ah, irmãos. Só tem uma coisa que eu tenho certeza. Que o culto vai acabar cedo. Se o Rafael prega em meia hora, vocês esperam que eu prego em menos tempo. Ai, irmãos, é muito... Olha, estou nervosa. Quando o pastor falou que era para me pregar, eu falei, ele está mandando mensagem para a pessoa errada. Acho que ele me confundiu o contato. Aí eu aceitei, eu falei, meu Deus. Que eu acho que eu tenho mais medo de rejeitar do que de aceitar, né? Aí que eu aceitei, aí eu falei, Deus, agora o Senhor vai ter que descer o rolo aí, o download, porque o que eu vou falar? Aí eu estava limpando a casa um sábado. Oh, irmão, pode abaixar mesmo. Está muito alto isso aqui. Pode abaixar, Gilson. Por favor. Aí eu estava limpando a casa um sábado e ouvindo uns louvores. E aí, quando eu estava ouvindo uns louvores, aí eu começou a vir umas palavras na minha cabeça. Aí, ai, meu Deus, será que é a palavra que eu tenho que pegar? Aí eu comecei a abrir o bloco e comecei a anotar. Aí eu falei, olha, funciona mesmo, Deus dá a palavra para a gente mesmo. Hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus. Uma palavra que o Senhor, depois que eu fui começando a escrever, né, a ler a Bíblia e tentando, assim, a gente precisa pegar uma base bíblica para não virar heresia, né? Então, eu falei, vou ler a Bíblia, porque a Bíblia não tem como falar que está errado, né? E aí, o Senhor começou a falar para mim sobre o amor dele e ontem mesmo eu peguei a minha Bíblia, né, que eu tenho uma Bíblia física e ela é bem antiga, e eu comecei a montar a palavra com base em João, e eu comecei a lembrar que uns anos atrás o Senhor falou comigo muito profundo na palavra que eu estava dando base para essa palavra. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que a primeira vez que eu vou pregar é justamente sobre o que o Senhor tinha falado comigo há uns anos atrás. Mas eu vou começar... hoje a gente vai ler bastante a Bíblia, tá, irmãos? A gente vai ler, que é para ocupar o espaço do tempo, entendeu? E aqui eu coloquei o amor de Deus. Nós, em algum momento das nossas vidas, provamos do amor dele. Além dele ter provado o amor dele pela humanidade, que está lá em João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo mundo aqui, eu acredito que todos que estão aqui já provaram do amor dele individualmente. Em algum momento da vida dos irmãos, da minha vida, em algum momento, você já provou do amor dele de uma forma individual, né? Eu acredito que sim. Amém? Todo mundo já provou do amor dele. Mas, eu fui pesquisar primeiramente eu fui pesquisar sobre o amor de Deus. O que é o amor de Deus? E quando você vai no Google pesquisar sobre a palavra amor, amor é um sentimento entre duas pessoas, aquela coisa bem... aquela coisa bem rala, aquela coisa bem melosa, aquela coisa superficial. E eu falei, isso não é o significado do amor de Deus. O amor dele não é um sentimento entre duas pessoas, porque ele não é uma pessoa e o amor dele é maior, né? E aí eu fui pesquisar, eu falei, o amor de Deus primeiramente, eu fui ver como que era o significado da palavra amor em grego, né? E aí veio a palavra ágape, o amor de Deus, é o amor ágape, que significa
pode ser, é o amor que se doa, o amor incondicional, o amor que se entrega. E isso tem mais a ver com o amor de Deus, o amor que se entrega, porque foi dessa forma que Ele nos provou esse amor, foi dessa forma que Ele nos mostrou o amor. E eu tentei procurar na Bíblia uma forma, um versículo, algum verso, algum livro que tivesse mais específico, além desse João 3,16, que todo mundo conhece, até quem não vem para a igreja sabe esse versículo de cor, porque Deus amou. Tem gente que não ama nem a Deus, mas está tatuado, né, sobre o amor de Deus. E eu fui procurar um trecho da Bíblia que seja mais específico sobre o amor de Deus, e eu não encontrei. Eu comecei a folhear e eu comecei a olhar para tudo que estava na Bíblia e todos os livros, e eu falei, não tem como a gente achar um livro só específico sobre o amor de Deus. O amor de Deus está relatado em toda a Bíblia. Tudo que está escrito lá fala sobre o amor dele por nós. Tudo que ele fez pelos seus filhos, tudo aquilo que ele fez, desde quando ele criou o mundo, ele está provando o amor, ele está mostrando o amor dele em cada palavra, em cada verso, em cada situação, em cada profeta. Eu passei por Oséias ontem e eu li uma coisa que eu falei, meu Deus, eu nunca li Oséias, né? Um dos profetas que eu nunca li. Eu falei, que é isso? Todos os profetas, eles foram usados para repreender, para exortar o povo dele, e todas as vezes era em amor. Por mais que tinha sido duro, foi em amor. Então eu não achei um livro específico que falasse do amor dele, porque toda a palavra dele mostra o amor dele. Só que eu não estou aqui. Só que eu achei que, quando Deus começou a me dar essa palavra, eu achei que eu ia falar do amor dele por nós. Falei, falar do amor de Deus é fácil, né? Deus entregou seu filho, né? Coisa fácil. Aí o Senhor começou a virar o jogo, não é mesmo? Ele virou o jogo para nós. E aí o Senhor começou a me descer o download. E a primeira pergunta, como eu falei assim, vou fazer pergunta, o pastor faz pergunta e dá certo, então eu vou fazer pergunta. O Lando também faz pergunta, o Rafael faz pergunta, falei, vou no caminho aqui. E a primeira pergunta que Deus ele faz para nós nessa manhã é: como o Senhor ele demonstrou o amor dele por nós? E como demonstrar ou retribuir o nosso amor por ele? E a gente pensa, não tem como retribuir o nosso amor por ele. A gente não pode, a gente não consegue, mas ele não. Só que Deus ele falou que a gente não pode. Ele me deu 4 formas de como nós podemos retribuir o nosso amor para ele. E a primeira forma, o primeiro gesto, o primeiro jeito de a gente retribuir o nosso amor por ele, é amando a ele, ou amando a Cristo. E aí a gente vai abrir lá a Bíblia em João 14, do verso 15 e 16. Espera aí, do verso... Espera aí. Não, 14, 23. Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembre-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou.
Então, aqui o Senhor, Jesus estava falando sobre o caminho, né? Que ele era o caminho, a verdade e a vida, e ele começa a ensinar os discípulos ali, e ele fala, se você, no versículo 15, que tem a ver com o segundo jeito que a gente pode demonstrar o nosso amor por ele, no versículo 15 ele fala, se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. Então, o Senhor, ele deixa claro aqui que se nós o amamos, nós o obedecemos. E esse é o segundo jeito de nós demonstrarmos o nosso amor a Ele. É obedecendo a Ele. No mesmo versículo, no mesmo capítulo, no capítulo de João 14, no versículo 31, depois de ele ter falado com os discípulos, a última coisa que ele fala nesse capítulo versículo 30, não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante deste mundo se aproxima. Ele não tem poder algum sobre mim, mas farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Por que Deus precisava que o mundo soubesse que ele amava o Pai? Eu fiz essa pergunta. Eu falei, Deus, mas por que Jesus estava ali ensinando os discípulos e ele, aqui nesse final, ele fala que ele não tinha mais tempo para ficar falando, explicando, porque parecia que ele falava para os discípulos e eles... É que a gente lê de uma perspectiva do todo, né? Mas naquela época era novo o que eles estavam ouvindo de Jesus. Mas a gente fica assim, às vezes eu leio a Bíblia e falo, nossa, mas vocês ainda não entenderam, ele está falando que ele é o Filho de Deus, e como é que vocês ainda não sabem que ele é o Filho de Deus? Mas a perspectiva deles era diferente, né? Nós olhamos de uma forma que a gente já sabe o todo. E eu perguntei para Deus, falei, mas Deus, por que ele falou isso, né? Por que ele precisava que o mundo soubesse que ele amava a Deus? O mundo não estava nem querendo, os fariseus, eles não queriam nem acreditar que ele era o Filho de Deus, quanto mais que estavam obedecendo, que amava ele. E aí o Senhor me chamou a atenção e falou para mim, pois é, tudo que Jesus falava, tudo que ele fazia, eu não sei se vocês, principalmente os evangelhos e o evangelho de João, toda vez que Jesus falava alguma coisa, ou explicava alguma coisa, ou revelava para eles alguma coisa, ele falava, não é a minha vontade, é do meu Pai. Eu não falo por mim, eu falo porque meu Pai me disse. Deus me falou primeiro. Tudo que ele falava, ele tinha a permissão do Pai dele. E quando ele fala que que o mundo precisava saber que ele o amava, ou que o mundo precisava ver que ele estava obedecendo a Deus, ele precisava ensinar aos discípulos que uma das maneiras de demonstrar um amor pelo Pai era a obediência. Porque ele fala assim, mas farei o que o Pai requer de mim. Farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu o amo. Porque quando Jesus ele estava sendo crucificado lá bem nos últimos momentos lá, e ele afirmava que ele era o Filho de Deus, algumas pessoas falavam, mas se você é o Filho de Deus, mande que ele tire você daí. Como assim Deus te ama e você está aí sendo morto? E uma das formas que a gente acha que a gente é amado é quando as coisas estão indo bem. E não, Jesus estava provando ali na cruz que mesmo quando não é o lógico,
mesmo quando não é o bom, né, teoricamente, mesmo quando nós não estamos fazendo a nossa vontade, mas a vontade do Pai, Ele está nos amando. Então, aí eu lembrei, né? Eu falei assim, quando eu já tive uma discussão sobre o amor e o não com o Henrico. Teve uma vez, de muitas vezes que eu falo não para ele, e aí eu fui falar para ele, né? Que depois que eu briguei com ele, eu fui falar para ele que eu amava ele. Na cabeça dele era loucura. Aí ele falou assim: você não me ama porque você não me deixa fazer isso. E aí eu falei, como é que eu vou explicar isso para essa criança? Eu falei assim, filho, é porque eu te amo que eu não estou deixando você fazer isso. Porque se eu deixo você fazer isso, você vai ficar... Toda vez é porque vai comer alguma coisa que não é para comer, ou fazer alguma coisa que vai fazer o mal para ele. E na cabeça dele, o sim era a demonstração de amor. E muitas vezes, para nós, a nossa cabeça, o sim de Deus é o jeito que Ele demonstra o amor por nós. E não é assim. E Jesus estava querendo mostrar para aquelas pessoas que Ele estava sendo crucificado, morto, e que daquele jeito Ele estava sendo amado por Deus. Isso é loucura, né? Mas tudo que Jesus fazia era dando exemplo. Nada do que ele falava, nenhum ponto, nenhuma vírgula, nem nada que ele fazia, ele não tinha algo a ensinar. E a primeira coisa que ele... E a segunda coisa que o Senhor falou para mim, que já entra nessa questão, de segundo jeito que nós demonstramos o nosso amor por Ele, é obedecendo a Ele. Obedecendo. A parte difícil, né? Que, né? Ninguém é muito... Aí aqui o Senhor fez umas perguntas. Ele me perguntou, tá, o mundo precisa ver que vocês me amam através da obediência. O mundo sabe que vocês me amam? Ou uma hora a gente ama o Senhor quando está bom, quando está tudo bem, nós amamos ao Senhor, porque muitas vezes nós obedecemos a Ele, e isso é uma coisa boa. Nem sempre a nossa obediência vai ser contra a nossa vontade, nem sempre. Uns 1% vai ser, né? 1%. Vai ter uma hora que a gente vai estar ali alinhado com o que Ele quer, porque aí a nossa mente que foi para o lado bom, não porque Ele se converteu a nós, não porque Ele está fazendo a nossa vontade, não, é porque nós entendemos, quando a gente está alinhado ao que Ele quer, se torna fácil. Então, algumas vezes, o nosso sim para o Senhor, o sim do Senhor para nós, vai estar alinhado ao que a gente quer. Quando Deus abre uma porta de emprego que é muito boa e que é, sim, o sim dele para nós, então a gente está, alinhado com ele. Mas aí, quando ele já não é mais tão bom aquele lugar para nós, já não é mais o tempo de nós estarmos lá, mas a gente quer continuar lá. Mas Deus falou, então, não, agora não é mais. Então, aí o Senhor me perguntou, o mundo consegue ver em vocês uma fidelidade? Ou vocês estão sendo oscilantes? Ou vocês mudam de opinião, o amor de vocês começam a dar uma esfriada, conforme a dança vai dando uma parada. Aí, João 15, do verso 9, ele fala, eu os
Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele, eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Então, quando nós amamos a Deus, obedecemos os seus mandamentos, obedecemos a Ele, negamos a nós mesmos, entendemos qual é o propósito daquela obediência, porque muitas vezes a gente obedece, sabe quando o filho nos obedece e fica com aquela cara fechada? Ele não quer obedecer. Ele só está obedecendo que é para não ser castigado, para não... Não é desse jeito que o Senhor quer que a gente obedeça. Ele quer que a gente entenda e que a gente fique e que a gente tenha alegria, transborde de alegria, que a gente fique feliz em obedecer. É difícil, irmão, quando é muito difícil obedecer ao Senhor de uma forma que a gente não fique confortável e fique feliz. Parece que Jesus fala umas coisas que a gente fica assim, tá, mas como que a gente vai... A gente fica assim, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai ficar feliz em obedecer uma coisa que a gente não quer, que está sendo desconfortável? Mas Ele pede para a gente fazer isso. É desse jeito que a gente vai retribuir o amor, o nosso amor por Ele. Porque aí, irmão, fica muito fácil, né? Obedecer só quando está legal, quando está bom. Não renunciar nunca. Aí é muito fácil. Aí é aquele evangelho que não nos tira nada, que não nos pede nada. E não tem a ver com o que ele fez. Pelo contrário, todas as vezes que ele falava, que ele fazia alguma coisa, ele falava, meu Pai pediu, eu estou fazendo a vontade do meu Pai. E porque para nós a gente precisa estar confortável. Então o Senhor quer que a gente obedeça em alegria. E a terceira forma que o Senhor pede, que a gente pode amá-lo, é conhecendo Ele. O Senhor, Ele não precisa... Eu falei para o Senhor, para o Senhor, como que a gente vai retribuir o amor dele? Como? Todas as vezes que eu abria João e Jesus falava, eu falava assim, meu Deus, não tem como. Não dá não, Jesus. E aí eu ficava olhando para mim e eu falava, eu não estou amando. Eu estou escrevendo isso aqui e eu não estou fazendo. Eu não estou amando o Senhor obedecendo a Ele. Eu não estou amando Ele de nenhuma dessas formas. E aí, ele falou para mim, né? Tem outra forma, filha, de você me amar.
Me conhecendo, você me conhece? E a gente acha que a gente conhece o Senhor. A gente acha, irmãos. Pelo menos eu achava. E aí, João 2, do verso 3. Não, peraí. João 2 não é, não. Será que é 1 João 2? E sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas, quem obedece à palavra de Deus, mostra que o amor vem dele. Que o amor que vem dele está sendo aperfeiçoado em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Eu fiquei procurando versículos. E toda vez que eu achava um versículo que falava de como nós poderíamos amar, toda vez caía nesse obedecer os mandamentos. E eu, meu Deus, tá bom. E aí ele me falou, eu só quero que vocês me obedeçam. Ainda que vocês acham que obedecer a mim os deixe desconfortáveis. Mas eu sei o que é melhor para vocês. Então, e toda vez que Jesus falava, tudo que ele fazia, ele era a maior prova de amor de Jesus por Deus. Era obediência. Era obediência. E aí ele falou assim para mim, você quer me conhecer? Então passa tempo comigo, com a minha palavra. Fala comigo. Como você vai me conhecer se você não sabe o que eu gosto, não sabe o que me agrada, não sabe o que não me agrada, qual é a minha vontade. Muitas vezes a gente está desconfortável em obediência porque a gente não está sabendo o que Ele quer. Muitas vezes a gente não vai saber mesmo. O Senhor não tem que dar satisfação para a gente do que Ele quer fazer, do que não quer. Mas muitas vezes Ele quer falar, mas a gente não está ouvindo. A gente não está nem sequer buscando saber o que Ele tem. É aí que é nesses momentos que a gente dá a cabeça na parede, que a gente passa por algumas coisas, mas a gente nem procurou saber, ou a gente fala sim para algumas pessoas ou para algumas coisas, e a gente nem procurou saber se era para falar o sim ou não. Só que se a gente tivesse alinhado com o que Ele quer, com o que Ele ama, a gente não passaria por algumas coisas. Então, nós amamos o Senhor conhecendo Ele, passando tempo com Ele. Você não ama ninguém sem passar tempo com Ele. Eu vou falar eu só dou exemplo de mãe e filha, porque é o que eu vivo, né, gente? Eu sou mãe e eu tenho um filho, e é a coisa mais
E a maternidade é o exemplo mais próximo de amor e com Deus, assim, né? E eu não sei se você... Todo mundo já passou por isso. Ou já passou, ou fez o filho passar. Quando a gente tem algum parente um pouco distante, a gente vai ver algumas pessoas da nossa família com pouca frequência. E aí a gente quer, e a gente, vamos supor, primos nossos ou tios nossos que a gente passou a infância, a gente era muito próximo e amava, e os nossos avós e tudo mais. E a gente ama aquela pessoa. Mas, muitas vezes, os nossos filhos não passaram tanto tempo com aquela pessoa quanto a gente. E a gente fica querendo que o nosso filho ame aquele parente que a gente ama, mas ele não conhece aquela pessoa. Como que o meu filho vai amar um tio meu que nunca viu, que... Não tem como, gente. Criança só ama quem ele convive. Criança não engana, criança não disfarça, criança não... Você não engana a criança não engana, a pessoa sabe que a criança não foi com a cara dela e ela não disfarça, e ela para a criança é natural, ela não é obrigada a ficar, e a gente é cabeção, e fica falando, vai lá dar abraço no menino, abraça, dá um sorriso, e a criança assim, só maluca, não conheço. E a gente é bem sem noção, né? A gente é bem sem noção com criança. Não façam isso, que a criança ela não é obrigada a amar o seu tio, avô. Esses dias o meu filho estava, o meu avô ele fez 90 anos, e um senhor de 90 anos viveu numa outra época. E é meio, não sei, é meio assustador, ele era meio assustador assim pro Henrico, sabe? Velhinho assim, não sei o quê, não sei. E a outra bisavó dele, que é a mãe do meu sogro, também tem 90 e tantos anos, e ela é um pouco assustadora até para mim. Até para mim, quanto mais foi rico. E não tem contato, não conhece. E eu falei, vamos, Henrico, vamos para o aniversário do Biso, o Biso vai fazer 90 anos. E ele, eu não quero. Eu tenho medo dele, mãe. E eu fiquei meio assim, né? Eu falei, nossa, ele tem medo do meu avô. E assim fica meio assim, né? Triste. Nossa, como é que essa criança tem medo do meu avô? Cara, é meu avô. Por mais que ele seja, você está tendo... Mas ele não conhece, ele não tem convivência. Não é uma pessoa meio... Só não é estranho porque ele já viu algumas vezes, mas não tem como você querer amar uma pessoa que você não tem relação, que você não tem convivência, que você não conhece o que a pessoa está pensando. Você não sabe o que aquela pessoa gosta, você não sabe nada. Do mesmo jeito é o Senhor. Como que a gente vai amar Ele se a gente não sabe o que Ele quer? A gente não conhece Ele. A gente não sabe o que Deus pensa. A gente não sabe o que Ele ama. Como que a gente vai amar o Senhor? É mesmo que forçar uma criança a amar um velho que não sabe, não conhece. Mas Ele quer, Ele disse para mim, eu quero ser conhecido. Eu quero que vocês me ouçam. Eu quero que vocês me conheçam. Eu tenho tanta coisa para dizer. Eu tenho tanta coisa para mostrar. Eu tenho sonhos que vocês ainda não conhecem. Ele falou para mim. A gente vive num mundinho pequeno, limitado. A gente vive, muitas vezes, no mundo que as pessoas que não conhecem a Deus vivem. E nós somos filhos de um Deus. E aí Ele tem um mundo fantástico, sonhos lindos, para nos mostrar. E a gente está aqui no nosso mundinho. Ai,
eu preciso trabalhar e ganhar dinheiro, porque eu preciso comprar aquele sapato que é, e eu preciso. E Deus está aqui, eu quero te dar uma loja. Eu quero te dar uma fábrica. Você não vai comprar só umas roupinhas ali. Porque mulher é dessas, né? A gente faz planos de comprar roupa, de comprar sapato. E às vezes o Senhor tem uma fábrica para dar nas nossas mãos. Não para satisfazer as nossas vontades, mas porque essa fábrica tem a ver com um plano muito maior. E a gente está aqui, ó, vivendo essa coisa medíocre, essa coisa pequena. Mas porque Deus não quer nos dar? Não, porque a gente está aqui, ó, ocupado demais. E Deus está aqui, tenho sonhos lindos, grandes. Só que você precisa me conhecer. Você precisa ter tempo comigo. Você precisa ouvir a minha voz. Porque esses sonhos são perfeitos e eu preciso te dar as coordenadas para você colocar em prática esses sonhos. Essa é uma forma de amá-lo. Ele quer ser conhecido por nós. E a penúltima forma que ele quer ser amado é a mais difícil para mim. Não sei se para os irmãos mas é a mais difícil. Amando quem ele ama. Irmãos, quando ele falou para mim, você quer me amar? Então ama quem eu amo. E tava um batidão, um barulheira lá na favela, lá perto do meu condomínio. E umas músicas assim, que eu falava, meu Deus, ainda bem que o Henrico está dormindo. E ele falando para mim que eu tinha que amar quem ele ama. E não era a minha família, não. Era aqueles lazarentos que estavam lá. E eu, meu Deus. E eu assim, escrevendo, tentando escrever a palavra, e os irmãos lá. Os irmãos, né? Os irmãos. E eu não acredito, Deus. Que o Senhor quer que eu ame esses abençoados. E aí ele falou, você sabe por que eles estão ouvindo essas músicas? Porque eles não conhecem ainda o meu amor. Então, eles têm que estar ouvindo essas músicas. E isso, não sei se vocês já repararam, mas eles não param numa música, né? Não sabem ouvir música também, não. Eles ficam e colocam uma, e quanto mais terrível eles passam. Aí dá 10 segundos e já troca de novo. Eu falei, nossa, mas os irmãos nem sabem nem ouvir a música. Termina essa merda logo até o final. E ele falou para mim, pois é. Você quer me amar? Você quer? Ame eles. E eu não acredito. Ama eles, porque eu amo eles. E aí, 1 João 5. De novo ele fala. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis. Está aqui, não é difícil não. Não, não é não. Pois todo aquele que é nascido de Deus, por que não é difícil? Porque todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. E obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Aí lá embaixo ele fala.
Aí em João 15. Aí, fiquei de João a João. João, 1 João, João, 1 João. Eu falei, tá. João 15. Ele fala, eu os amei como o Pai me amou. Eu já li, né? Mas eu vou ler de novo. Eu os amei como o Pai me amou. Quando vocês permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem os meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida para os seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram. Eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros. Eu escrevi aqui, Jesus amou como nunca. Como ninguém amou ninguém. Ninguém amou alguém. Não sei o que escrever aqui. Estou toda confusa agora. Quer dizer que ele amou. Não tem ninguém que tenha amado gente que não prestasse como Jesus amou. Porque amar nosso marido é fácil. Às vezes não é tão fácil. Mas é mais fácil que amar alguém que a gente não conhece. Amar o nosso irmão é fácil. Às vezes não é fácil. Né? Mas tem pessoas mais difíceis de amar. São aquelas pessoas que nos fazem mal. Essas são difíceis. Mas ele fala para a gente amar essas pessoas. E ele não só falou, ele fez. Porque falar é fácil, né, irmãos? Amem uns aos outros. Eu amo meu irmão. Será mesmo que você ama o seu irmão? Até ele falar não para você. Você vai amar o pastor? Até ele falar não para você. Aí você vai embora. A gente não consegue passar pela prova do tempo. Porque às vezes a gente fica chateado com o não, como os nossos filhos. Mas você já viu que criança perdoa a gente fácil? Às vezes eu estou brigando com a criança, falando não, me descabelando, gritaeira e choradeira. Daqui a pouco ele está chorando, porque eu estou brigando com ele. Ele, colo, mamãe. E eu, meu Deus, estou gritando com você, garoto. Você está querendo o meu colo. Porque criança é muito fácil de perdoar. Criança não sente rancor. Criança não fica combinando aquela que... Não, rapidinho ele perdoa, rapidinho ele volta a amar. Na verdade, ele não deixou de te amar. E Jesus teve que amar algumas pessoas que afrontaram ele, que deram na cara dele. E ele amou aquelas pessoas. Ele é a prova maior de amor. Ele gastou a sua vida com os seus amigos e com todos que passaram por ele.
a gente, quando a palavra fala, amem uns aos outros, os irmãos entendem que amar não é dizer não, que amar não é passar a mão na cabeça, isso não é amor. O amor que fala aqui é diferente, é o amor de Deus. É aquele amor que você confronta aquela amiga que está fazendo merda, e você fala para ela as coisas que ela está fazendo, e você está amando ela e falando a verdade. Esse é o amor que o Senhor quer que a gente ame. É o amor de confrontar com a verdade. Com a verdade dele, não com a nossa verdade, tá, irmão? Você não vai falar a verdade para a amiga, aquilo que você acha que é verdade. A sua verdade, não. A sua verdade você guarda para você. A gente ama confrontando com a verdade de Cristo, com a verdade dele, com a verdade da palavra dele. Foi o que o Senhor falava. Quando os fariseus vinham e confrontavam Jesus e falavam, imagina Jesus estando o tempo todo ali falando que ele é filho de Deus. Você não é filho de Deus coisa nenhuma, você não é. Quem você acha que você é? E ele lá, o filho de Deus falando. E a gente humano falava, por que ele não fulminava logo essa raça aqui? Acabou. Não, mas ele ainda com amor repreendiam com a verdade. E ele gastou a sua vida com os seus amigos, com todos que passaram por ele, todas as pessoas que de alguma forma passaram por Jesus, foram constrangidas por esse amor. Muitas das pessoas que passaram por Jesus, eu tenho certeza que não ouviram o que queriam ouvir. Muitas. Aquela mulher lá do poço que a gente canta, né, da Samaritana, as músicas, elas dão um tom dessa conversa que eles tiveram, como se tivesse sido uma coisa, tudo bem que era Jesus falando, mas imaginam, irmãos, que não foi fácil para ela ouvir alguém apontar na cara dela que ela tinha tido 5 maridos. Não foi uma coisa gostosinha de ouvir. Imagina, irmãos, vocês sabem os defeitos que a gente sabe os nossos defeitos. A gente não gosta de ouvir alguém falando dos nossos defeitos na nossa cara. Sinceramente, a gente gosta? Eu não gosto, mas tem que ouvir, né? Às vezes não tem que ouvir, não, mas às vezes, dependendo da pessoa, tem que ouvir. Se o pastor está me jogando na minha cara ali, aquilo que eu preciso melhorar, aquilo que eu preciso conformar o meu caráter ao caráter de Cristo, eu preciso ouvir. Aquela mulher samaritana era da mesma forma. Ela não gostou de ouvir, mas era tão libertador para ela. Eu acredito que tenha sido um constrangimento de amor ali. Mesmo sendo a verdade, mesmo sendo dura, eu acredito que ela sentiu esse amor de Jesus por ela naquela hora. Da mesma forma, somos nós. E aí, como o Rafael falou aqui, nós, e como a Jana também falou, nós já temos Cristo dentro de nós. Nós já temos a verdade dentro de nós. Então, o Senhor falou para mim, é de responsabilidade de vocês, que todas as pessoas que passem por vocês, que elas sejam tocadas pelo meu amor. Vocês já não podem mais viver por aí sem que o meu amor não transborde. Vocês já entendem que eu moro dentro de vocês. Então não tem mais desculpa. E aí ele perguntou para mim, você é amável? Para mim.
Eu falei, mais ou menos, Senhor. Mais ou menos. E aí, ele me mandou lá no 1 Coríntios 13. Todo mundo usa esse versículo para colocar em convite de casamento. Ah, coisa mais linda, né? Romântico. Mas não é romântico esse amor aqui, não. O amor é paciente e bondoso. Até aí tudo bem. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Sempre tem esperança. Sempre se mantém firme. E aí o Senhor me fez a pergunta. Primeiro ele perguntou se eu era amável, e depois ele me perguntou, como você tem amado? Com esse amor? Porque essa parte aqui é minha... Não exige que as coisas sejam à sua maneira. É meio estranho, né? A gente quer ser amado e quer que as coisas sejam do nosso jeito, irmãos. Eu quero... Ainda mais esse negócio das linguagens do amor, a gente quer ser amado do jeito que a gente quer ser amado, entendeu? Mas não é assim, não. Não é irritável. Nem rancoroso. Nem rancoroso aquele amor que eu falei que as crianças têm. Que mesmo você brigando com eles, eles nos amam. E a última forma que o Senhor... Aí eu achei que na verdade, eu achei que tinha acabado aqui, né? Tinha já fechado a Bíblia, já estava já repassando. E aí eu falei, ai, nossa, acabei. Tá bom, Jesus, se eu dou uns 30 tapas na minha cara, principalmente com essa parte de amar quem Ele ama, né? Que é a parte mais difícil, amar quem Ele ama. Não é amar quem a gente ama, é amar quem Ele ama. Falei, então tá bom, vou dormir, né? E ele, opa, calma aí, filhinha, tem outra coisa. A última coisa. Você quer me amar? Você quer me amar mesmo? Você quer provar realmente que me ama? Então, cumpre a medida dentro do meu propósito que eu tenho para você. Cumpre o meu propósito. Cumpre o meu propósito. E aí o Senhor vai lá em Efésios. E aí, não sei se vocês já se perguntaram, mas tá, qual que é o propósito? Agora eu sei, né? Mas quando eu entrei aqui, eu não tinha essa clareza de o que era o propósito de Deus. Qual que é o meu propósito? Eu achava que propósito tinha a ver com, sei lá, umas bagunças, chamado. Ai, meu chamado é não sei o quê. Meu propósito é pregar a palavra. Meu propósito é... sei lá. E eu não tinha muito essa clareza. E aí, eu comecei a fazer o curso do Efatá, e uma das professoras, ela falou assim, você quer saber, quando alguém te perguntar, qual que é o seu propósito? Você quer saber qual é o real propósito? O propósito dos filhos dele? Está lá em Efésios 1. Aí eu vou ler do começo aqui. Do 4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade.
Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, Ele reunirá, sob a autoridade de Cristo, tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano, e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Ele e lhe dessemos glória. Esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Esse é o único propósito. Nós vamos cumprir o propósito dele obedecendo a Ele, amando a quem Ele ama, conhecendo Ele. À medida que a gente conhecer o Senhor, nós vamos... É como se Ele desse as coordenadas, né? Ó, estou te dando... Você está me conhecendo um pouquinho aqui, eu vou te dando umas coordenadas aqui. Conforme você ir me conhecendo, o Senhor vai se revelando, vai revelando a vontade dEle. Só que nós já sabemos qual que é o nosso propósito. Existe uma medida para cada um de nós. Essa medida que tem para cada um de nós, você só vai saber se você conhecer Ele. Lembra quando eu falei que, no começo, que cada um de nós já tinha provado do amor dele de uma forma individual, de uma forma única? Cada um de nós já provamos do amor de Deus de uma forma única, né? Dessa mesma forma é a medida que Ele tem para cada um de nós. Cada um de nós temos uma medida dentro do propósito dEle. O propósito dEle é único, é dar a Ele glória, louvarmos a Ele. Mas cada medida que cada um de nós temos uma medida que Ele vai revelar dia após dia. Amém? É só isso. Eu demorei até mais, olha. Eu falo pra caramba, né? Eu falo muito. Vamos orar? Obrigada, Jesus.